Muito boa noite. Vamos dar início aqui à nossa live. Deixa eu colocar aqui. Boa noite, Boa noite. tudo bom? Tudo bem aí? Tudo ótimo. Tô conseguindo ouvir direitinho. Tá. Vou me ajeitando aqui também. Deixa eu ver as meninas. Pessoal, boa noite a todos. Obrigada por entrar na live. Esperem até as 9 que a gente vai começar, sabe? A gente tá aprontando coisa. Deixa eu esperar elas entrarem. Boa noite, pessoal. A Tayla entrou. Deixa eu ver. Bom, já vou convidar a Tayla e a Ale. Ale, Hola, ¿todo Boa bien? noite. boa noite. Estoy dada vuelta. Agora foi. Oi, pessoal. Boa noite. Oi! Boa noite. Tudo bem? Vamos lá. Tudo. Tem que mirar aí. Bueno. Vamos entrando, galera. Vamos começar a nossa live sobre se o socialismo dá certo, né? Se ele deu certo, se ele dá certo. Eu convidei aqui 3 pessoas incríveis que aceitaram participar dessa live. Eu fiz questão aqui de vir de verde e amarelo hoje. Eu convidei aqui uma argentina, que é a minha prima, que está aqui abaixo, Alexia. Hola. Convidei uma venezuelana e convidei uma cubana para que a gente pudesse conversar de uma forma bem tranquila, de quem já viveu na pele e de quem vive na pele, né? A minha prima Alexa, ela ainda mora na Argentina. Ela não fala muito bem português, então algumas coisas talvez eu tenha que traduzir o que ela fale e também para ela talvez eu tenha que falar em espanhol. Mas eu peço para que vocês, antes da gente iniciar a live, aqui embaixo tem um botão de compartilhar, o aviãozinho. Manda essa live para pelo menos 10 pessoas ali do Instagram de vocês, para a gente impactar o maior número de pessoas. Eu acho que essa é uma live importante. Pelo menos eu não vi ninguém fazer algo desse tipo, que é chamar as pessoas que viveram nesses países e juntos a gente conversar, né? Então, a gente vai começar aqui. A gente montou meio que um pré-roteiro de algumas perguntas que eu vou fazer para elas, tá? Para que elas individualmente me respondam. E eu mais quero escutar elas, né, do que eu propriamente ficar falando, porque eu acho que a gente tem muito a aprender com a experiência prática delas aí, que viveram na prática com esse viés comunista, com esse alguns a Venezuela com essa coisa de ditatorial, Cuba também, né? E a Argentina caminhando para esse lado aí também. Então acho que é mais esse ponto, tá? Então vamos lá. A live vai ficar gravada e depois que eu finalizar eu vou deixar ela salva e acho que depois eu vou até editar para pôr no meu canal do YouTube também, tá bom? Primeiro eu quero iniciar para que vocês se apresentem, quem são vocês, onde vocês moram, falem um pouquinho de vocês. Pode começar pela Alexia, se quiser, Ali, e depois a gente vai para as demais. Perfeito. De Alexa, Buenos Aires, Argentina. Y bueno, nada, preocupada, como todos, privilegiada, porque soy una privilegiada dentro del país. Pero bueno, preocupada. Bueno, nada, Vale. eso. Tá vendo? Nai, quer falar? Primeiramente, eu sou Nath Mora, né? Uma cubana que mora no Brasil há 4 anos. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, compartilhando com vocês a minha história. Eu, Diego, queria te parabenizar muito pela iniciativa. Eu amei pra caramba. Desde que ele me mandou mensagem, eu topei pra caramba a ideia, né? Que, tipo assim, eu nunca tinha conversado com um argentino, sabe? Então, eu vou topar muito. Obrigada, Sim, viu? Imagina. isso aí. Eu também queria, primeiramente, né, obrigada pelo convite.
que eu acho muito top a gente tocar esse tema tão explícito, que é uma realidade silenciada, tristemente, no meu país, em Cuba, e que muitas pessoas precisam conhecer da realidade, que ninguém conta, e a gente vai contar hoje. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Taile Mendoza, eu sou uma venezuelana morando aqui quase há 5 anos, aqui no Brasil, moro no Rio Grande do Sul, e eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, com cada um de vocês hoje, e que essa live aqui seja muito importante para cada um de vocês, as pessoas que estão assistindo, porque é um alerta. Sinceramente, eu não quero que o nosso Brasil, o nosso verde e amarelo maravilhoso, caia nessas mentiras. E, Nai, essa é a Nai, tá, pessoal? Ela é cubana. E você mora onde aqui no Brasil? Eu moro em Espírito Santo, gente. É um estado que fica perto do Rio de Janeiro. Muitas pessoas não conhecem, mas é um estado muito bonito. Aqui é praia. Eu amo vibes desse estado aqui. É maravilhoso, gente. Eu amo pra caramba. Tá. E a Alexia, minha prima aqui, ela mora em Buenos Aires, né, Ale? Buenos Aires, tá. Urbano, Caseiro, província de Caseiro. Tá, então vamos lá. Vamos começar esse bate-papo aqui. Eu quero primeiro... a gente quer aprender com vocês, né? Então, a Alexia, minha prima, vive hoje na Argentina, então ela sente na pele tudo que está acontecendo com o regime político socialista. A Nai também já viveu em Cuba, né? A Nai. E a Taile, que é a venezuelana, viveu lá. Então eu vou primeiro iniciar com algumas perguntas para que cada uma delas responda aqui para nós, né? Antes de iniciar até as perguntas, eu quero perguntar para as meninas que saíram do país de origem, vieram para o Brasil, né? A gente pode começar pela Nai. Por que você saiu lá da Venezuela e você veio aqui para o Brasil? Da Cuba. De Cuba, no caso, né? De Cuba, desculpa. Então, gente, a situação é muito ruim, né? Primeiramente porque, assim, a liberdade é precária. E eu acho que se a gente não tem liberdade, a gente não é ninguém, tipo assim, de nada. Então, além da gente não ter liberdade para protestar por todas essas coisas que aconteciam, tipo problemas econômicos, não tem comida em Cuba, a gente não tem internet, assim, limitada, né? É limitada a internet pra gente. Naquele tempo, tá? Não tinha internet em Cuba quando eu morava lá, só o Wi-Fi dos parques, tipo, num lugar só. Era disponível a internet. Hoje em dia, os cubanos têm dados móveis, então a gente meio que abriu os olhos nesses últimos 4 anos que eu fui embora de Cuba. Mas é isso, né? Eu praticamente não conhecia nada. O governo cubano, ele, assim, enganava praticamente a gente na cara. Gente, o governo é muito cara de pauta. E a gente se sentia enganado. Para você arranjar comida é uma loucura. Para arranjar, tipo assim, produtos básicos, tá? E como sabonete, pasta dental. Para arranjar detergente para você lavar louça, para lavar roupa. Gente, é tudo uma loucura. Tipo assim, uma coisa inacreditável. Quando eu cheguei no Brasil e vi tanta coisa, cheguei num supermercado, contei para vocês a experiência que eu tive, que aquilo lá foi maravilhoso. Então, quando eu percebi que, tipo assim, a gente estava morando em Cuba, que era uma realidade muito, mas muito feia, e cheguei no Brasil e vi tanta diferença que eu fiquei louca, né? Então, esse foi o motivo, né, pela qual eu saí de Cuba. Tudo era difícil, tá? Uma vida de miséria, miserável. Tudo é a miséria, tudo é precário, então a gente não pode viver assim, né? E a gente estuda, estuda, estuda e pra gente, ao final das contas, não ter um futuro, né? É triste, dá até vontade de chorar, tá? Eu falo aqui e minha garganta, tipo assim, sério, gente, é bem triste. Legal. Bem triste. Obrigado pelo seu depoimento. Thay, até arrepia aqui, não sei vocês, mas pode contar um pouquinho como que foi, você saiu da Venezuela, há quanto tempo você está no Brasil, como que era lá, se você puder contar como que era na escola, como que você veio, qual o seu sentimento, tal. Sim. Tá, eu saí do meu país no ano 2018, tá? Pela situação tão crítica. Primeiramente, assim, como nos outros países socialistas, que tem uma falta de liberdade horrível. Sabe que você não consiga nem falar em contra do governo, porque vão te atacar, porque os militares são a favor do governo.
eles não lutam pelo povo. É muito triste, sabe? Que mesmo eles sabendo a realidade, que são os ditadores, que eles não chegam em nada, ainda se vão e matam o povo. E é muito triste ver aquela miséria também da situação tão crítica, que não, a falta das coisas dos supermercados, a economia cada vez mais grave, porque a Venezuela era um dos países mais ricos. Para quem não sabe, no ano de 1999, antes dessa época, antes de entrar o Rafael Chávez Fria, a Venezuela era tipo Dubai. Mas quando entrou o socialismo, com aquelas mentiras disfarçadas de maravilhas, acabaram com tudo. Começaram a expropriação, começaram simplesmente a mudar o pensamento do povo. E até agora ninguém consegue tirar. E eu, na busca, né, de uma vida digna dos meus pais, no caso, porque eu era uma criança quando eu saí. E na escola também não era fácil, que tu me perguntou como é que era a situação da escola. Era simplesmente uma luta diária. Mesmo para chegar na escola sem ter comido bem, sabe? Sem ter a educação necessária que precisa um estudante para pensar no futuro. Porque a gente, quando está na escola, é tipo um chip. A gente estuda a mesma coisa. A gente estudava sobre o petróleo, estudávamos sobre o Fidel Castro também, estudávamos sobre o ditador da Venezuela, como se fosse uma maravilha, sabe? Era para cegar as pessoas, Doutrinar, né? colocarem na ignorância, porque um povo na ignorância não tem, sabe, não tem uma perspectiva para o futuro. E é isso que eles querem submeter o povo. Tristemente, é muito triste essa situação. É exatamente o que acontece em Cuba, gente. Desde criança, a gente é ensinado, tipo assim, a louvar assassinos, a louvar ditadores. Isso daí é realmente triste, né? E a gente tem que fazer. Se não faz, alguma coisa ele faz com você, né? Aí, pelo menos, Exatamente. eu sei o que é isso, né? É horrível, horrível. Sim. Ale, essa é minha prima, a Alexa, que vive ainda na Argentina, em Buenos Aires, e você ainda está aí, né? Então, mas conta um pouquinho pra gente, assim, quantos amigos ou conhecidos você conhece que saíram da Argentina? Como que é também nas universidades? Eu ouvi dizer que nas universidades tem várias fotos de comunismo, socialismo, Karl Marx. Conta um pouquinho pra gente. Se o pessoal não entendeu, eu vou tentar traduzir aqui, Bueno, porque ela tem um espanhol bem... estamos teniendo mucho miedo. Hay muchos mexicanos que se advierten, incluso que nos cuentan. Pero bueno, como dijo ella, es una cuestión que inculcan las universidades, como vos decís, de la educación. Está todo muy politizado y la gente tiene miedo de la economía. En estos 9 meses la economía alcanzó un 60%. 50% de pobreza infantil, o sea, 6 millones de chicos menores de 14 años no cubren las necesidades básicas. Estamos mal, muy mal. Vamos, o sea, Tá. Bom, eu já queria perguntar para vocês assim, né? O que mais incomodava, né? O que mais incomodava vocês no governo de regimes socialistas? Assim, uma coisa que vocês falavam, né? Isso era uma coisa assim, impressionante que não tinha como conduzir a minha vida com dignidade com isso. Sim. Quem vai falar primeiro? bueno, Tá. Eu posso falar? Pode Sim. falar, Thay. O que mais me incomodava, mesmo sendo uma criança, porque eu sempre fui muito curiosa, eu sempre ia atrás da verdade. Daí meus pais eram opositores, daí eu tinha uma perspectiva diferente do restante dos jovens da minha idade. Daí o que mais me incomodava mesmo era as mentiras, sabe? Que eles falavam que o povo, que os recursos iam ser redistribuídos para o pobre, que ia ser tudo igualitário, mas na verdade nunca foi assim. Eu nasci já, sim, eu nasci já no ano 2002 e estava começando a situação a ficar cada vez pior. Eu nem escolhi, sabe, o que está acontecendo no meu país. Eu somente sofri a consequência das escolhas de outras pessoas. Porque o socialismo vai se estabelecendo aos poucos. Ele vai, tipo, criando um esquema. Ele vai seguindo o esquema do comunismo. E daí, depois, as próximas gerações, daqui a alguns anos, é que
chegam as consequências, os frutos do que eles vão cultivando, tristemente. Daí o que mais me incomodava mesmo era perceber que a gente tinha uma opressão social, sem oportunidades, educação muito fraca mesmo, que eu percebi foi na hora que eu cheguei aqui no Brasil, que eu vi a educação tão boa, porque é muito boa a educação daqui, a diferença da minha que é, eu nem sabia o que era filosofia, em nenhum momento eu estudei dos filósofos, eu não Também não. tinha, sabe, a oportunidade de expandir a minha mente, não, nunca tive, era sempre o que eles queriam que a gente estudasse. Sabe para quê? Para manter na ignorância. Daí quando eu cheguei aqui, que eu percebi a educação, que eles estudavam a história, sabiam de onde que vinha o passado. Não como a gente, que o passado era só eles. Só eles, o que eles fizeram e disfarçaram para a gente conhecer. Então o que mais me incomodava muito era isso, que é a situação tão miserável que estávamos. Tá. E você, Nay? Então, uma das coisas que mais me incomodava, né? Porque tem várias. Mas essa aqui eu acho que realmente me revoltava pra caramba. E era tipo assim, que eles pregavam demais nas escolas, desde criança. Eu falei pra vocês que é a doutrinação o tempo todo. Mas eles pregavam que a gente tinha direitos, tipo assim, que a gente era tudo no mundo, que tínhamos os melhores direitos do mundo, que a gente era, tipo assim, né? Os melhores pessoas do universo, praticamente, em direitos humanos. Sendo tudo uma mentira, gente, porque assim, você não podia falar em contra do governo. Eles nessas escolas te falavam, olha, nós cubanos temos direito de falar livremente e você não podia falar mal de Fidel. Por quê? Você era simplesmente calado a boca. A professora Sim, falava, eu não sei como falar isso em português, a professora falava, shh, fala baixo, né? Fala baixo, não fala nada. Então, cadê a liberdade de expressão, né? Cadê a liberdade de expressão? Numas passeatas políticas que em Cuba fazem, de nascimento de José Martí, de morte de não sei quem, chegada de não sei quem. Tipo essa história de Cuba, que a história de Cuba está bem mal contada. A história que eles dão pra gente, muito, mas muito mal contada, gente. Eu vim aprender história de Cuba aqui no Brasil, porque a história que eu aprendi em Cuba era só a história que eles querem contar, porque a verdade eles não contam. Então, assim, eles falavam que a gente tinha direito, a gente não tinha nada, a gente não tinha absolutamente nada. E nas passeatas políticas, olha só como acontecia, eles falavam para você, olha, amanhã vai ter passeata política, se você não for, eu vou te dar falta aqui na escola, você vai perder notas, talvez de 2 provas, então você tem que ir à passeata. Não é se você quiser, é obrigatório, entendeu? Mesmo minha avó trabalhava para o governo, ela trabalhava para o governo. Aí falavam para ela, olha, se você não vai na passeata, uma mulher idosa, gente, idosa, falavam, olha, se você não vai à passeata, seu salário vai ser descontado. Então, gente, cadê a liberdade da gente? Porque eu acho que a gente deve ter direito de escolha, né? E temos que concordar, tristemente, com as ditaduras de Cuba, né? Com a ditadura de Cuba. Isso não é uma opção se você quer ou não quer, se você está de acordo ou não. Não, é obrigatório. Todo mundo. Tá. Entendeu? Isso me revoltava pra caramba. Tipo assim, nossa, mas calada, né? Não pode falar nada, né? Uhum. Ali, Caladinha. é verdade. a minha prima, o que mais te incomoda aí, Ali, assim, que você sente, assim, que Bueno, não acá dá? llegamos a extremos, pero, pero bueno, hay otros que son los económicos, como la inseguridad, que creo que son los que hoy por hoy impactan más a la gente, que se metan tanto con, no sé, por ejemplo, controlar la propiedad privada, la cantidad de impuestos que hay que no dejan avanzar a las personas, eso genera pobreza. Eh, Eso es lo que más nos preocupa hoy en día. Obviamente también, bueno, terminar como en un poder eterno como Venezuela y Cuba también es algo que está muy presente y bueno, nada. Ahora el año que viene hay elecciones, así que vamos a ver más o menos qué pasa.
O que a Alexia falou, pessoal, para quem não entende, ela falou que o que incomoda ela é essa questão do governo não respeitar a propriedade privada, alguns economistas quererem se meter e falar que o governo está indo bem quando na verdade não está, e todo esse populismo que acaba privando as pessoas de quererem de repente empreender, né, e produzir. E eu até quero fazer esse insight aqui, tá, gente? Quando eu estudo sobre países que têm um regime mais voltado para o socialismo, eu sempre percebo que existe essa conduta moral de criticar os protagonistas. Então, as pessoas que querem entregar valor para a sociedade, empreendendo, essas pessoas elas são criticadas justamente porque isso está na literatura dessas ideologias. A literatura de Karl Marx, a literatura dessas pessoas que pregam o socialismo, está escrito lá, como se fosse uma Bíblia, que essas pessoas elas não podem ter tanto lucro assim. Então, mas isso até alguns governos de direita se confundem e falam sobre isso também, tá, pessoal? Então, é importante a gente entender que o que eu queria deixar de recado se você se tornar dono de um país, o que você precisa fazer, sem medo de errar, é incentivar o seu povo a ser produtivo, gerar riqueza, impedir, não criar tantas dificuldades assim para a pessoa entregar valor e a sociedade vai remunerar ela pelo que ela está entregando de valor. Então eu vejo muita gente criticando milionários, bilionários, mas essas pessoas ficaram milionárias ajudando milhões de pessoas, ficaram bilionários ajudando bilhões de pessoas. Então, o que eu vejo de comum nesses governos, além de corrupção, de poder e tudo isso, é criticar quem quer fazer mais pelo próximo. E passar a mão naquela pessoa mais acomodada, naquela pessoa... Eu não estou falando de pessoa que não tem condição nenhuma, tá? Então, eu estou falando de pessoa que tem uma certa condição, mas o governo dá aquela passadinha de mão e fica doutrinando essa pessoa para essa pessoa ficar acreditando sempre que ela depende do Estado para alguma coisa, sendo que o Estado depende da gente. Então, eu só queria trazer esse ponto, né? E a segunda pergunta que eu quero fazer para vocês é como que esses governos, né, tanto em Cuba, como Venezuela, Argentina, como que eles conseguiram chegar no poder? Acho que isso é importante vocês contarem um pouquinho dessa história, porque é o que mais ou menos está acontecendo, é o que está acontecendo no Brasil, né? A gente viu um escândalo de corrupção acontecendo e metade do Brasil praticamente votou em um regime que prega mais esse regime de esquerda socialista que a gente vê em vários países que é uma coisa que não dá certo. Como que esses regimes conseguiram chegar no poder? Gente, no caso de Cuba, Cuba sempre foi uma ditadura, né? Primeiro foi Batista, e depois Fidel e Che Guevara e mais pessoas tiraram ele do poder, né? No caso da presidência. E, ao final das contas, o povo achando que a gente ia melhorar e tal, a gente ficou pior ainda, entendeu? Então, a gente não sabe quem que pode fazer dano pra gente. Mas... pelo menos nós cubanos não temos direito de votar, né? Então, não é como outros países, no caso da Argentina, né? Que os argentinos têm direitos a votos, né? Para presidente, mas nós cubanos não temos direito. A gente não tem poder de nada, absoluto não. E olha, deixa eu falar uma coisinha rápido. Eu me lembro que quando eu morava em Cuba, eu tinha uns 8 anos. Quando aquilo Venezuela ainda não tinha quebrado, né? Muitos cubanos iam para Venezuela, gente, a comprar coisas para revender em Cuba. Para vocês terem uma ideia de como Cuba sempre foi um país sofrido, né? Agora mais que nunca. Agora Cuba realmente está uma miséria extrema que vai embora energia todos os dias. O pessoal não tem o que comer, tá? Eu falo com minha família todos os dias e a situação realmente dá tristeza, dá vontade de chorar, porque uma pessoa que não tenha para comer, que somente tenha ovo, e olha que comer ovo em Cuba hoje em dia, gente, é um luxo, tá? Um ovo custa 10 pesos. Uma caixa de ovo, 300 pesos. A metade do salário de um trabalhador. Então, realmente, a situação tá crítica, né? Mas já os venezuelanos estão fugindo também. Então, Cuba e Venezuela se dão muito bem a mão, né? Não sabemos qual dos dois está pior. Exatamente, são irmãos nessa aí.
agora, né, analisando as palavras da Nagy, eu lembrei que meus pais me comentaram que antes de Hugo Chávez se instalar no poder, o pessoal comentava: a Venezuela nunca vai virar uma Cuba. Elas acreditaram no socialismo pensando, não, não vai acontecer aqui, a Venezuela tem recursos, tem tudo para se manter. E o que aconteceu agora? A Venezuela está com uma inflação que vai estar superando 60%, é o mais alto que tem inflação atualmente, entendeu? Então, não é uma questão de, será que vai dar certo no meu país? Porque seria diferente. Nenhum país o socialismo deu certo. Então, vai ser diferente aqui? Não dá certo. O que acontece é que esse partido se instala no povo, no país, na base de ilusões. Cegam as pessoas com mentiras. Que vão ajudar o pobre, que os recursos vão ser redistribuídos, quando o mais importante é a produção. Mas o que faz o socialismo? Vai cortando a produção para manter lá embaixo a produção e o país não consegue se manter. A economia vai decaindo tristemente. Então, no momento que aconteceu já no meu país, e em Cuba, eu imagino que também foi, quando chegaram, tá, começaram aquelas propostas de que o pobre vai ter a mesma coisa que o rico e a meia classe, todo mundo igual. Mas o que acontece? Tudo é mentira. O rico fica mais rico e o pobre fica lá embaixo. A meia classe fica lá na miséria também. Porque minha mãe tinha uma academia e na hora que esse governo entrou, que até hoje não sai, eles expropriaram a academia dele. E pior que quando ficaram sabendo que ela era opositora. Porque aí Mas que assim, começou a nossa travessia. mas isso é Olha uma só. coisa que eu queria... privatizar a academia da tua mãe? Sim, eles expropriaram. Tiraram a Expropriaram. As propriedade. empresas privadas, as pequenas empresas autônomas começaram a expropriar o governo. Daí foi que foi caindo, tipo, a média classe acabou, todo mundo era pobre. E o rico mais rico e o governo, bom, no luxo. Tá. Ale, como que você acha que o governo esquerdista conseguiu chegar aí, na Ah, Argentina? Os jovens, eles acreditam nisso? As pessoas acreditam nesse populismo? ella dijo que en su momento ellos decían, no, Venezuela nunca va a ser Cuba. Bueno, acá es igual, ¿no? Que Argentina nunca va a llegar a ser Venezuela. No. Eh, acá un jubilado gana $100. Eh, ¿Me entendés? No, si tiene que alquilar, si tiene que comprarse los medicamentos, no alcanza para nada, si no tiene un sustento. O sea, estamos mal también, muy mal. Así que, Uhum. y lo que me había dado cuenta también es que Brasil está repitiendo la misma historia que Argentina. Se desvió de ese camino y está por volver a caer. Es lo mismo que nos pasó acá, lo mismo. Y Legal. eso, estos últimos 3 años la economía argentina se desplomó, pero E quando você conversa com alguém que é de esquerda daí, Ali, essa pessoa acredita mesmo que o governo é eficiente? cuando vos le decís a una persona que defiende estos ideales, que tiene ejemplo a Venezuela y a Cuba, ellos te dicen, bueno, pero Maduro no es Chávez, por ejemplo. ¿Entendés? Chávez era Chávez, Maduro era Maduro, eso es lo que te dicen. O también te dicen, por ejemplo, está mal aplicado. Es un populismo que está mal aplicado, ¿entendés? Como que decir, con todas las cosas que pasan, con la gente que ves que viene acá, que se tiene que ir de su país, como esta negación, ¿no? Pero Tá. Sim. É, no sé si... o que a Alexa disse, né, traduzindo para algumas pessoas que de repente não entenderam, é que eles falam justamente esse discurso de que não, a Argentina não vai acontecer o que aconteceu na Venezuela ou em Cuba. A gente está passando por esse período, mas as coisas vão melhorar, enfim, né? E fazendo um ponto aqui antes da gente começar para uma próxima pergunta, né, para vocês, o que eu queria falar é que quando eu estudo também, eu converso e vou atrás de informação e tal, eu percebo que quando eles criam essa mentalidade de que o Estado precisa ter poder, então quando você estuda regimes socialistas, eles entendem que o Estado ele tem que ter poder, por isso que eles privatizam muitas coisas,
E aí eles começam a criar várias empresas ineficientes, porque o Estado ele não é eficiente em gerar valor para nada. Quem gera valor é a sociedade, são as pessoas. E eles começam a misturar isso de se tornarem grandes estadistas, de estatizarem grandes empresas, e eles começam a misturar isso com muita corrupção, com muito poder, autoritarismo, e essa coisa vai degringolando. É uma combustão de coisas que vão dar errado. Por que eu estou falando isso? Isso quando acontece, você cria um governo ineficiente, né? Um governo populista que dá muita assistência para as pessoas, que criticam os protagonistas, como eu falei, e esse tipo de governo, ele espanta pessoas produtivas. Então, quantos empresários você vê a mãe da Tylee, que tinha uma academia, não tem mais academia. Você multiplica a mãe da Tylee por 2, 3, 4, 5 milhões de pessoas que eram produtivas no país e saíram. O que acontece com a cadeia produtiva do país? Começa a cair. Então você tinha 1 milhão de produtores de leite, você cai para 10 mil. Você tinha 2 milhões de produtores de arroz, você cai para 1.000. E aí você começa a ter escassez, porque as pessoas estão aqui querendo consumir, só que essas pessoas que produziam, elas começam a sair do país porque começam a ver tanta corrupção, tanta tirania, tanta ineficiência, que a coisa começa a degringolar. E é por isso que no caso da Venezuela e também em Cuba, você vê prateleiras sem produtos, única e exclusivamente, não precisa ser um gênio para entender, única e exclusivamente porque as pessoas produtivas, as pessoas empreendedoras, elas, porque a pessoa que é protagonista, ela tem na veia isso, como a família da Nay e da Tylee, elas saíram do país porque elas falam, eu sou produtivo aqui, eu vou ser produtivo em outro país. Para que eu vou ficar construindo patrimônio numa moeda que o governo só faz besteira e desvaloriza? Então, eu percebo isso em comum e eu queria dividir isso aqui com vocês, porque eu acho que, para ficar claro, né, algumas pessoas não entendem por que acontece escassez, inflação e hiperinflação, né? O que eu tenho aqui, os jovens do país de vocês, né, eles têm essa consciência de que eles vivem um regime econômico socialista. Vocês ainda têm amigos que defendem esse regime, que não entendem, que não estudam? Existe isso? No meu caso, eu não tenho nenhum, tá? Não tenho nenhum. É claro que tem pessoas que louvam, tipo assim, a revolução e tal. Não sei por quê, gente, sério, não sei porque são as pessoas mais miseráveis. As pessoas que mais passam fome defendem o regime. Então, eu vi muito, tipo, no caso do meu bisavô, ele defendia o governo e tal. E quando ele morreu, gente, ele não teve apoio de nenhum tipo, tá? Em Cuba, as pessoas morrem e não tem caixa de morto para colocar o morto dentro. Então, a gente percebeu uma falta, tipo assim, interesse. Uma pessoa que lutou na Revolução em Cuba, ele lutou, gente, tá? Naquela época, 2 anos e tal, ele lutou em Cuba e o governo esqueceu total, entendeu? E é claro que tem pessoas que defendem. Sempre tem. Aqui no Brasil, pessoas defendem, ladrão também. Pessoas defendem. E não entendem, de jeito nenhum, eles não entendem. Tem pessoas muito nessas, né? Mas, no meu caso, não tem ninguém, ninguém que defenda. Todos os meus amigos me mandam mensagem todos os dias, sempre que eu falo com meus colegas em Cuba, queixando. O tempo todo se queixando, se queixando. Tipo assim, sério, gente, eu não posso falar um dia com uma amiga minha que ela não venha me falar, tipo, do modo de se queixar, sabe? Ai, amiga, tô passando fome. Ai, amiga, tá calor. Ai, amiga, olha só, minha pele tá cheia de picaço de mosquito. É tipo assim, não tem mais nada pra falar, não tem um futuro que quer falar, não tem alguma coisa boa pra falar, entendeu? Realmente. Sim. Tylee? Sim. No caso do meu país, tem sim. Tristemente, tem uma porcentagem de pessoas que são conformistas. O detalhe desse pessoal é que eles não conhecem. Do conhecem. jeito que tá, tem jovens que defendem? Tem, tristemente. Sabe por quê? Porque eles não conhecem a realidade de um país que tem democracia, que tem liberdade. Eles não sabem o que é isso. Eles têm um chip no cérebro. Está implantado isso. Daí eles são conformistas, eles aguardam por uma sacola de alimentação de cada mês que o governo dá e ainda tem que pagar, porque o pessoal tem que pagar lá.
eles aguardam até que chegue o turno para eles comprar o gás. Se não tiver gás, eles fazem um fogão a lenha. É muito mesmo, é muito triste porque são conformistas, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui que eu coloquei no meu livro, que, para quem não sabe, esse livro aqui eu escrevi contando a minha realidade na Venezuela, quando eu morava lá, contei tudo. Tudo especificamente, depois como foi vir para cá, para o Brasil. E no livro eu contei um exemplo que, na época, minha mãe me relatou. Que é assim, ó, tu tem uma galinha, tá? Tu tá cuidando de uma galinha, mas aí tu começa a tirar as penas da galinha. Ela vai sofrer, né? Mas depois, se tu chegar com milho na mão, ela vai vir e vai comer da tua mão. Porque não tem mais escolha, sabe? E é isso o que acontece no meu país, o que acontece em Cuba, o que está acontecendo também em Argentina, que são pessoas, uma população conformista, se conforma com uma miséria, porque não sabem o que é ter uma liberdade, não sabem o que é a alegria de ir no supermercado e comprar o que tu precisa, o que tu quer, não o que o governo quer que tu coma. Tá, e fala de como a gente pode obter teu livro. Achei muito interessante, que o pessoal também Vou está pedir pro perguntando. pessoal seguir todo Sim, mundo que está na live. Segue todo mundo, clica aqui, segue todo mundo e já faz o seu merchan, como que o pessoal consegue o seu livro, entender um pouquinho da sua sim. história. O livro eu estou vendendo diretamente comigo. Aí eu disponibilizei o número pelo WhatsApp, mas também consegue me mandar mensagem pelo Instagram. Tá, então te Mas procura daí lá no eu vou Instagram e pede, né? me manda mensagem que a gente combina certinho. Porque, nossa, esse aqui é muito importante. Assim como as nossas histórias, os nossos vídeos no YouTube, esse aqui é para complementar uma realidade silenciada. Muito silenciada, que também fala do Fidel, que era o amigão do Chaves. E eles têm aquele esquema, sabe? Quem tem aquele esquema? Eu contei tudo. Eu contei até o ano que o Fidel morreu. Eu contei, eu tava lá ainda. Eu tava. Nossa, Daí, que olha, legal. foi. Gente, queria falar aqui rapidinho. Isso aí você me lembrou as pessoas da miséria e tal. Lá em Cuba, muitas pessoas que defendem o comunismo ainda é porque estão cegas, né? Como você falou. É que, caraca, é muito igual a nossa história, é muito parecida. Tá vendo como, tipo assim, não muda. As ditaduras não mudam. É tudo igual, Não, todas as mesmas do regras, mesmo. tudo é o mesmo. É uma Então, estratégia bem montada é, ao longo dos anos. É isso que as pessoas são muito imediatistas. é uma sequência. É igual aqui no Brasil. Ah, Diego, o Lula, ele não vai fazer isso. Não vai virar Venezuela, não vai virar Cuba, não vai virar Argentina e tal. Aí eu te pergunto, diga-me com quem tu andas que eu direi quem é esse. Então, ele era amigo de Exatamente. Fidel, ele Exatamente. apoiava Fidel, ele apoia o Alberto, apoia a Cristina Kirchner, que está sendo investigada e muito provavelmente pode ser que vai ser presa. Apoia o Maduro, Hugo Chávez, um cara que Olha, abraça esse tipo de desviou pessoa. Você bilhões. tem na sua plena consciência que esse cara não pode também estar traçando um plano para que, sabe? Então assim, as pessoas elas ficam, como você falou, tá? Eu achei legal, ficam cegas, assim, cega, fica completamente assim. É uma coisa inacreditável. A pessoa não consegue digitar no Google para pesquisar, não investe em conhecimento, não lê um livro, não lê nada. A pessoa só pega, lê uma frase ou outra, pum, vai lá e joga a sua falta de informação na urna. Eu acho isso muito perigoso. Eu ia perguntar para Ali, para aproveitar também, como que é isso também, assim, eu queria saber isso dos jovens, principalmente. Seus amigos, quando você conversa, você tem um amigo esquerdista, ele sabe que ele vive no regime socialista, ele defende, como que é isso? Bueno, primero, igual damos un libro para, digamos, viendo lo que pasa en otros países con los modelos socialistas, me parece que debe ser, y con toda la gente que de Venezuela o Cuba que ha venido para acá, más que nada de Venezuela el último tiempo. Digamos, cuando conversás, no, mucha duda no te cabe. De todas formas, sí, están muy centrados en eso del fanatismo por Cristina. Y como te decía, viste, te preguntas, bueno, pero en el momento de Chávez era Chávez, el loco es Maduro, te dicen, por ejemplo, ¿no? Cuando intentás ponerle el ejemplo más Mas, claro.
Sí. Dicen, no, bueno, pero Maduro es Maduro y Chávez es Chávez, o bueno, es un socialismo mal aplicado, como te decía, esas son las cosas que te dicen. Yo tengo amigos kirchneristas y bueno, del tema mucho no intentamos no hablar cuando nos juntamos porque siempre terminamos que yo agarro todo y me voy, así que son muchos años de amistad y acá hay una grieta muy grande, ha dividido familias, ha dividido amigos, la política hizo un desastre, todos peleados todos, así que, viste, es medio difícil también hablar. Yo intento no hablar, Tá. no opino, no digo nada, a menos que no esté con mi familia en confianza. Você vê como é que é. A Alexa falou que quando ela vai conversar com algumas pessoas e vão utilizar o termo de Venezuela para usar, né, esse termo, igual a gente usa aqui, olha, o que está acontecendo na Venezuela, né? Vamos evitar, né? E ela fala que as pessoas falam, não, Hugo Chávez era o Hugo Chávez, ele era um maluco, Maduro não é igual e tal. Cara, é inacreditável, assim, porque as pessoas elas não têm o trabalho de nada, assim, né? Então, por exemplo, a Venezuela, né? Tô até tomando aqui a palavra pela Thaili, né? Desculpa, mas a Venezuela, ela tem, se eu não me engano, são milhões de dólares em barras de ouro lá na Inglaterra. E a Inglaterra não quer devolver isso para a Venezuela porque os países sérios do mundo, né? Eles não reconheceram Maduro como um presidente legítimo porque houve muita comoção ali do povo dizendo que foi fraudada as eleições. Então, para evitar confusão, imagina, a Inglaterra não vai devolver para um governo autoritário um dinheiro que é do povo. Inclusive, quando você entra no site do governo da Venezuela, por curiosidade, depois vocês façam isso, venezuela.org, alguma coisa, tem lá uma carta que Maduro escreveu alegando que, nossa, eles estão sendo cruéis com a Venezuela e tudo mais, porque ele quer botar a mão nesse dinheiro do venezuelano, porque... E olha só como é que é, né? No caso da Venezuela. A Venezuela é o país que tem mais concentração de petróleo. Então, estatisticamente, era para ele ser um dos países mais ricos do mundo, né? Mas você vai ver vários vídeos e matérias, você vê que as estatais petrolíferas da Venezuela estão abandonadas, estão largadas traças, justamente porque o governo ele não é eficiente em gerar valor, né? Eu quero deixar isso claro para as pessoas. Quem gera valor somos nós. Nós colocamos dinheiro no bolso dos políticos e do Estado. Se o Estado priva a gente de fazer isso, eles tornam a gente dependente deles e isso vai virando uma bola de neve até que acontece o que acontece, né? Outra pergunta que eu quero fazer, vocês querem falar alguma coisa fora aqui do roteiro? Fiquem à vontade. Eu queria falar que era uma fala depois da menina venezuelana. Queria falar que, tipo assim, eu recebo muitas directs de pessoas. Eu dou uma olhada lá no meu Instagram e eu fico olhando as mensagens de todo mundo. Só que eu não respondo todo mundo, tá bom, pessoal? Mas eu olho, sim, as mensagens. E muitas pessoas me falam, olha, sua cubana, metiche, eu acho que você está falando bobagens, porque o Lula... ele ficou aqui de presidente, né? Ficou na presidência muitos anos e o Brasil não estava tão mal como está agora. Então eu respondo o seguinte: gente, vocês acham mesmo que o Brasil é um país fácil de derrotar? O Brasil é uma das melhores economias do mundo. O Brasil tem muito dinheiro, gente. O Brasil é rico em recursos minerais, recursos naturais. Gente, o Brasil é rico, rico. No agronegócio também. O Brasil alimenta, além de alimentar milhões de brasileiros, alimenta milhões de pessoas fora do Brasil, tá? Até os cubanos. Até os cubanos. Para aqueles que falam de bloqueio econômico, não sei o quê. Não. A gente comia frango do Brasil, comia latinhas de carne exportado do Brasil, tá? E, assim, o que eu estava falando era que, então, milhões de reais foram... desviados do Lula. Foram milhões, não, bilhões. Então, ele roubou, como deixou o país na quebra. Deu tempo acabar com o Brasil? Tipo, acabar mesmo? Virar um socialismo? Não deu tempo, mas quase dá, tá? Quase dá nisso. E com certeza, se ele voltar no poder agora, é isso que ele vai fazer, gente. Pelo amor de Deus, abram os olhos, né? Abram os olhos.
Exatamente. Ah, Gente, estou de saco cheio com o Exatamente. pessoal que me manda mensagem desse jeito. Sério. também. Abrindo O os pessoal é olhos, pelo amor maluco. de Deus. O pessoal é Eu queria maluco. comentar também. Sim, eu queria comentar também dessa questão, que eu também recebo esse tipo de mensagens, tipo, É, imigrantes não deveriam comentar da política do nosso país. Mas a gente conhece como é que é morar no socialismo, sabe? A gente não quer o ruim para o Brasil. O Brasil é uma potência, o Brasil é abençoado. E sempre me falam, tá, mas tu não tem que opinar, mas eu posso sim, é meu direito, sabe? Eu tô aqui, mas eu no futuro, eu tenho 20 anos, mas no futuro eu vou ter filhos brasileiros. E eu vou lutar pelo futuro deles também. E se minha história conseguir abrir os olhos dos cidadãos, eu vou fazer o possível que estiver nas minhas mãos, para que nossa realidade não aconteça aqui, que o Brasil é o único que falta para ser parte do socialismo dessa parte aqui. Então, sinceramente, exatamente. Olha, eu contando até um pouco, brevemente, um pouco da minha história, né, para aqui pro pessoal da live, a nossa família, minha e da Alexia aqui, minha prima, que vive lá em Buenos Aires, na Argentina, eles vieram da Iugoslávia, né, onde hoje fica a Croácia, e eles foram para a Argentina. Meu avô foi por um engano, ele ia para os Estados Unidos e acabou indo para parar na Argentina. Pegou um período bom, que a Argentina estava em ascensão, a Argentina passou por um período muito bom economicamente e ele teve 7 filhos, né? E um desses filhos é a minha mãe, um desses filhos é a minha tia Mônica, que teve a Érica, né? E aí teve a Alexia. E a minha mãe teve que sair da Argentina também, porque o país também estava condenado ao fracasso e ela começou uma vida do zero aqui no Brasil. Então eu sinto que quando eu produzo conteúdo sobre isso, quando eu estudo sobre isso, é meio que eu estou respeitando os meus antepassados, para eu não permitir que a gente repita os erros do passado, para que eu possa ter um futuro melhor para minha família, para o meu país, porque o que a gente quer é básico, a gente quer que as pessoas consigam empreender, consigam gerar valor, consigam ter uma vida digna e principalmente que tenham liberdade, né? Liberdade de estudar aquilo que de uma forma global, né? Que não sejam doutrinados igual o pessoal de Cuba doutrina, igual na Venezuela, e também nas universidades da Argentina também você vê várias fotos. Uma seguidora minha me mandou que ela foi fazer faculdade na Argentina e ela me mandou várias fotos de várias universidades que ela visitou com símbolo do comunismo, foto do Karl Marx, várias coisas. Então isso está enraizado. Eu falo, a Argentina também não está onde está à toa. Você vê que a minha prima, ela nem gosta de falar muito sobre política com os amigos. E eu acho que é importante ela ter falado isso aqui na live, porque a gente aqui no Brasil, quantas pessoas evitam de falar? Evitam de conversar. Eu mesmo recebi um áudio de uma seguidora que falou: olha, Diego, eu não falava, mas depois do que aconteceu domingo, eu comecei a falar o que eu penso, o que eu acho, e você tem que falar. Porque você está vendo um monte de artista falando sem conhecimento. Você está vendo um monte de Exatamente. político falando que Cuba tem alimento, que as pessoas não passam fome, que lá a educação é maravilhosa, que os hospitais são incríveis. Essa pessoa nunca pôs o pé lá, nunca nem viu um vídeo, nada. Ela simplesmente fala. Então acho que é obrigação nossa, que somos jovens. Eu não sou tão jovem mais assim, mas eu sinto que é a minha obrigação de pôr a minha cara na internet, trazer essas questões para que as pessoas estudem sobre o capitalismo, estudem sobre o socialismo. Esses dias eu estava falando sobre o Batman e o Coringa, eu trouxe esse conteúdo. Gente, em vários conteúdos a economia está inserida. Se você assistir o último filme do Coringa, a economia está inserida ali. Ele vai lá, dá um tiro no cara, ele se sente oprimido e tal. E quanta gente não tatua o Coringa na perna e defende o Coringa, e o Coringa é aquele cara que se sente ali oprimido pela sociedade capitalista e não sei o quê, porque o Batman é filho do bilionário. Então isso está inserido. Quando você vê o Breaking Bad, quem assistiu Breaking Bad, o químico. O químico lá descobriu o câncer terminal, para onde que ele vai? Para o crime. E muitas pessoas amam esse seriado. Você vai ver lá Casa de Papel. Como que eles resolvem o problema deles próprios? Vamos entrar no Banco Central e roubar o dinheiro. Quantas pessoas não ficam, ai, eles são nossos heróis.
por que esses escritores desses seriados e filmes, eles querem te convencer, e na minha opinião é proposital, de que o protagonismo, de que você ser uma pessoa que quer ambição, que você quer conquistar as coisas, que você quer gerar valor, você não precisa ser assim, porque você vai ficar doente se você ficar assim. E esse, na minha opinião, é o câncer mundial. Então tenham bastante cuidado quando vocês consomem esses conteúdos, porque tem muita ideologia ali no meio, muita. Queria perguntar para vocês, justamente sobre isso. As pessoas conversam sobre política no país de vocês? Ou vocês sentem que também não conversam, não querem se expor? Ah, não quero arrumar confusão aqui e tal. Gente, antes de responder essa pergunta, desculpa por me adiantar, né? Mas eu queria falar uma coisa. Pessoal, vamos deixar de xingar as pessoas que têm opiniões políticas diferentes de nós. Muitas pessoas não conhecem. Tem pessoas, sim, ignorantes, mas muitas pessoas não têm conhecimento, entendeu? Então, é isso que a gente está procurando com nossos conteúdos. Ensinar aquelas pessoas que não têm noção do que é o socialismo, do que é o capitalismo, ensinar para eles como que a gente vive, qual era, tipo assim, a nossa vida, como era a nossa vida em nossos países. Então, vamos parar de xingar essas pessoas que acham que não é necessário. Eu não gosto de xingar, eu nunca xinguei ninguém, tá? Sei lá, mas tipo assim, eu não xingo ninguém. E é pelo fato que a gente tem que respeitar o outro, né? E sabe por que eu falo isso? Porque já recebi muitos comentários, tanto no Instagram, no direct, quanto nos comentários do YouTube. Olha, Nagi, eu tinha um pensamento totalmente diferente e graças a você, a seus vídeos, né, eu consegui entender como funciona um regime comunista e olha que eu apoiava isso. Então, muito obrigada, você abriu meus olhos. Muitas mensagens que eu recebo é, Nagi, você abriu meus olhos. Então, tipo assim, eu me sinto orgulhosa com o trabalho que eu faço, então a gente não deve estar xingando o outro, né? É isso. Sim. Então, Uma outra eu vou te coisa, fazer a pergunta de novo, Diego. Se as eu queria pessoas conversam... complementar. Não, eu acho que como a gente... Pode complementar, Thalia. Sim, eu queria complementar também que nessa parte dos xingamentos e tal, eu acho que o povo brasileiro tem que ser mais unido. Não podem ficar divididos por política, porque os governantes sabem que uma nação dividida vai se enfraquecer e vai ser muito mais fácil ser manipulada. Então, eu acho que vocês têm que unir-se, tá? A política nem sempre vai ser limpa, mas você tem que saber que são irmãos, tem que lutar pelas mesmas coisas. E a gente está aqui exatamente para contar nossas experiências. Não para vocês fiquem brigando, porque aqui é amor e paz, sabe? Aqui só estamos contando a realidade que aconteceu nos nossos países. Exatamente. Ó, eu só vou... o seguinte, vou pedir para vocês que estão falando, a gente quer seguir vocês. Vocês têm que clicar aqui em cima, aí vai aparecer todo mundo, aí você só vai seguindo todo mundo. Faz isso agora, porque a gente já vai encerrar a live daqui a pouco. Uma coisa importante, eu tenho um produto de criptomoedas que eu acho que é importante, porque quando você estuda criptomoedas, você consegue entender vários contextos econômicos, sociais, que está no meu link na descrição, caso alguém tenha interesse. A Thaili tem o livro dela, só você chama ela no Instagram e ela oferece para você o livro dela, contando a história dela lá da Venezuela. E a Nai tem algum produto, Nai? Não, até agora não. Mas vocês podem me seguir lá no YouTube, que eu vou ficar muito feliz. Tá. Sim. E o que eu quero finalizar, porque eu quero finalizar essa live 10 horas em ponto, para a gente não perder a live e eu poder salvar, porque senão depois eu não consigo salvar. Rapidinho, só para a gente finalizar. O que vocês aconselhariam para quem vai votar lá no dia 30, se eu não me engano, né? Qual dica que vocês dariam para o brasileiro? Da minha parte, pessoal, tentem se informar direito, tá? Se vocês não têm conhecimento do que a gente tá falando hoje na live, pessoal, tentem se informar, porque como eu falei, tem muitas pessoas que não estão informadas, tá? Então, eu acho que procurar informações é muito importante. E, olha, gente, fiquem de olho, tá? Que isso depende muito do futuro de vocês, tá? Sim. Tá. Eu queria comentar que fiquem de olho nessa escolha, porque muitas pessoas que eram candidatos estão se aliando a um partido aí, socialismo e tal, mas entendam
o que está acontecendo nos outros países. Procurem a verdade. O socialismo não dá certo, tá? Somente deu certo quando Jesus aplicou o socialismo, para era Jesus quando estava aqui na Terra, assim. Mas do restante não dá certo. Não dá certo. São mentiras, são tipo lobos, lobos fantasiados, disfarçados de ovelhas. Não dá certo, fiquem muito esperto na hora de votar. É o seu direito, sim. Vocês têm a escolha nas suas mãos. Vocês têm a escolha das próximas gerações. Não só por vocês, senão pelos seus filhos. Então, pense muito no que vocês querem para o seu país. E Ali, qual dica que você daria? ¿Qué más que agregar que lo que dijeron, que lo vivieron en casa propia? En realidad es un mensaje también para Argentina, ¿no? El año que viene hay elecciones, así que nada, espero que la gente tome conciencia, porque vamos a repetir la historia. Ótimo. Sim. Ó, eu recomendo esse livro, tá, pessoal? As 6 lições, que é um livro curto, rapidinho, 1 semana, 2 no máximo, se você se esforçar, você termina. Chama As 6 Lições. Aqui o Ludwig von Mises, ele explica bem como que esse regime socialista ele é prejudicial, e ele vai pontuando capítulo a capítulo, em lições mesmo, para você entender como que o socialismo ele realmente não funciona, ele é prejudicial, ele causa inflação, escassez de produto e todas essas coisas. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos na live, quero agradecer a presença de vocês também. Muito obrigado por terem vindo aqui, disponibilizado um tempo para a gente poder conversar sobre isso. Vocês compartilharam bastante coisa importante, né? De quem viveu na pele. Você vê a Thaile, tinha uma academia lá e o governo foi lá e expatriou, né? A Nay em Cuba passando fome, e a minha prima na Argentina também está nessa situação extremamente complicada, né? Inflação 60% aí, o governo que tira cada vez mais esse protagonismo dos jovens de querer empreender, o jovem fica completamente doutrinado. E eu vou falar para vocês, eu não quero isso para o Brasil. Eu não quero isso para o Brasil, eu quero que a gente tenha liberdade, que a gente volte a respirar fundo, que a gente acorde com aquela sensação de que a gente está num país livre, mirando para cima. A Então gente é não isso. quer socialismo, gente. Nós saímos de lá. Como é que a gente vai viver de novo nessa Eu ditadura? ouvi uma frase assim, Não. você não vê nenhum americano pegando um barco para ir para Cuba, você não vê nenhum americano pegando um barco para ir para Venezuela, e muito menos para Argentina. Então, para pensar, por que é só ao contrário, né? Então é isso. Obrigado, gente. Isso, gente. Meninas, muito obrigado, viu? Obrigada, tá? Graças, Ali. Chao. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Obrigada pela presença. Tchau. Beijo.